então finaliza onde você parou aí, retomando onde você parou. Nós vamos retornar à transmissão, né, devido a uma falha técnica na transmissão no Facebook, então vamos retornar com a leitura da ata. Em ato contínuo, passaram-se a segunda parte da reunião, a saber, o presidente iniciou a segunda parte, solicitando o posicionamento do vereador Luiz Júnior Antunes Coelho, referente ao pedido de vista ao projeto de lei número 5/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, que se manifestou conforme consta na gravação da reunião. Deste modo, o presidente retomou a primeira discussão do projeto de lei número 5/2024, que após várias considerações foi colocado em primeira votação, recebendo 5 votos contrários. Vereadores Alípio Ferreira de Lima Filho, Cícero Sebastião dos Reis Silva, Preusa Barbosa Véspero, Júnior Antunes Coelho e Paulo Ângelo Lopes da Silva. 2 votos favoráveis, Cristiano Pinheiro Luna e Luiz Henrique de Castro. 1 abstenção, vereador Fábio Júnior dos Santos. Restando, portanto, rejeitado por maioria o projeto de lei número 5/2024. Em seguida, o presidente informou que a pauta se encontrava trancada para demais deliberações, concedendo o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião. Em atendimento à resolução número 2/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivados todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos ao requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária, a realizar-se no dia 9 de julho às 19 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida aprovada, vai assinada por todos os vereadores. Desterro Melo, Sala de Reuniões, 1 de julho de 2024. A ata está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Ofício número 5 de 2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha o projeto de lei número 18 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Ofício número 120/2024, de gabinete da prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz. Data 2 de junho de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei anexo, o qual autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. O presente projeto de lei dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional, modalidade suplementar, no orçamento do exercício financeiro de 2024, no valor de R$ 2.375.501,34. Chamamos a atenção dos nobres edis que o projeto de lei incluso é indispensável para a realização do pagamento da folha de servidores de todo o Poder Executivo Municipal, competências de novembro, dezembro e 13º de 2024. Informamos que a folha de servidores até a competência outubro de 2024 se encontra integralmente empenhada, liquidada, processamento dos empenhos. Contudo, em relação às folhas das competências seguintes, novembro, dezembro e 13º, há necessidade de alteração do orçamento para fazer incluir o crédito adicional na modalidade suplementar, mediante acréscimo do referido montante, oriundo de excesso de arrecadação. Do ponto de vista orçamentário, encaminhamos anexo à relação das dotações orçamentárias
Fichas que demonstram a inexistência de saldo disponível para o prévio empenho das despesas, como Vossas Excelências poderão verificar, já que os saldos estão todos zerados ou próximos do zero. Ressaltamos que os valores constantes na dotação inclusos no projeto referente em despesas de pessoal, tanto que o grupo de natureza de despesas estão vinculados todos ao grupo 1, que se refere a pessoal e encargos sociais. Quanto à estimativa da receita, fonte de recursos para a implementação, foi indicado inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, incluindo o seu parágrafo 3º. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de disposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Parágrafo 2º. Os provenientes de excesso de arrecadação. Parágrafo 3º. Entende-se por excesso de arrecadação, para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realização, considerando-se ainda a tendência do exercício. Por fim, na apuração dos valores da tendência de excesso de arrecadação, foram considerados os valores arrecadados na fonte 1.500 até o mês de junho de 2024, conforme abaixo. FPM, R$ 8.960.548,88. ICMS, R$ 2.555.203,58. De acordo com a apuração da contabilidade, até a presente data, 30 de junho de 2024, já foram arrecadados recursos financeiros na fonte 1.500, FPM e ICMS, no montante total acumulado de R$ 11.552.753,46 no ano de 2024, sendo a previsão para o exercício de R$ 19.370.000, ou seja, o valor previsto de receita na fonte 1.500. De acordo com a apuração da contabilidade, até a presente data, 30 de junho de 2024, já foram arrecadados recursos financeiros na fonte 1.540 do Fundeb, no montante total acumulado de R$ 1.638.980,69 no ano de 2024, sendo que a previsão para o exercício é de R$ 3.216.000, ou seja, o valor previsto de receita na fonte 1.540. De acordo com a apuração da contabilidade, até a presente data de 30 de junho de 2024, já foram arrecadados recursos financeiros na fonte 1.600, SUS, no montante total acumulado de R$ 951.490,93 no ano de 2024, sendo que a previsão para o exercício é de R$ 768.301, ou seja, o valor previsto de receita na fonte 1.600. De acordo com a apuração da contabilidade, até a presente data, 30 de junho de 2024, já foram arrecadados recursos financeiros na fonte 1.604, SUS, no montante total acumulado de R$ 174.720 no ano de 2024, sendo que a previsão para o exercício é de R$ 352.000, ou seja, o valor previsto de receita na fonte 1.604. De acordo com a apuração da contabilidade, até a presente data, 30 de junho de 2024, já foram arrecadados recursos financeiros na fonte 1.605, SUS, no montante total acumulado de R$ 21.388,43 no ano de 2024, sendo que a previsão para o exercício é de R$ 0, ou seja, o valor previsto da receita na fonte 1.605. De acordo com a apuração da contabilidade, até a presente data, de 30 de junho de 2024, já foram arrecadados recursos financeiros na fonte 1.621, SUS, no montante total acumulado de R$ 494.184,19 no ano de 2024, sendo que a previsão para o exercício é de R$ 525.000, ou seja, o valor previsto da receita na fonte 1.621. Isto posto, resta demonstrado de forma objetiva a tendência de excesso de arrecadação que efetivamente irá se concretizar ao longo do mês de dezembro de 2024.
em valor superior a R$ 2.375.501,34, compatível, portanto, com a redação da proposição de lei anexa. Em conclusão, solicitamos aos nobres edis seja o projeto de lei incluso aprovado pela Câmara Municipal, sob pena, na remota hipótese de não aprovação, de subverter todo o funcionalismo público municipal à situação de vulnerabilidade econômica, já que o Executivo ficará, então, impossibilitado de realizar o pagamento da folha de dezembro de 2024 e também do 13º salário, o que provavelmente irá impactar de forma direta nas famílias dos servidores e de forma indireta em toda a cadeia econômica do município. Senhores e senhoras vereadores, nota-se, portanto, a relevância deste projeto de lei, encaminhamos à Câmara e contamos mais uma vez com o apoio dos nobres edis na apreciação e votação do mesmo. Agradecemos antecipadamente a colaboração ao tempo que permanecemos à disposição para maiores elucidações. Na oportunidade, solicito que seja observado o regime de urgência para apreciação da matéria, nos termos do Estatuto no artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, e conforme também o regimento interno desta Casa Legislativa. Sem mais pelo momento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva, Tafur. Senhor presidente, questão de ordem. Antes até de eu dar meu boa noite aqui, contato só da leitura do ofício, eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse para a Procuradoria aqui da Câmara, antes até mesmo do posicionamento da comissão, um parecer em relação à solicitação de urgência para apreciação dessa matéria, que é solicitada aí no final do ofício. Haja visto que está explícito que trata-se de solicitação de suplementação para os meses de novembro e dezembro, e 13º. Motivo pelo qual não vejo dentro da lei orgânica, ou dentro de qualquer lei municipal, subsídios aí que justifiquem o pedido de regime de urgência na votação desse projeto. Então, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que nessa disposição também seja solicitado para essa Procuradoria Jurídica aí da Câmara em relação a essa solicitação do pedido de urgência. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, também gostaria de fazer uma questão de ordem com relação a esse projeto. Primeiramente, boa noite, vereadora Deus, demais vereadores, sou Cláudio presente, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu já li esse projeto, né? Está sendo distribuído hoje, mas eu já cheguei a ler, porque esse projeto, como a gente vê aqui, ele só tem essa justificativa, o vereador Paulo Ângelo leu, mais uma folha do projeto. Ele não tem nenhuma comprovação contábil com relação a todos esses excessos de arrecadação que o vereador Paulo Ângelo leu. Então, por que eu estou falando isso? E engancha o que o vereador Fábio disse, a prefeita pede aí um prazo de urgência para que seja apreciado rápido, mas isso é só para a folha de pagamento que está comprometida lá de novembro, mas ao mesmo tempo não manda documentação suficiente. Aí depois sai na rua que a Câmara está demorando a votar ou que a Câmara está contra alguma coisa. Porque não tem como também votar um projeto sem uma comprovação contábil do tudo que está escrito aqui. Então, antes mesmo que a gente precisa fazer uma reunião na comissão só para pedir esses documentos, de forma verbal, eu já peço a equipe de contabilidade, a equipe jurídica da prefeitura que envie esses documentos de complementação para que esse projeto possa sequer começar, sequer ser analisado, né? Começo de análise aí precisa dos documentos totais. Obrigado. Deste modo, então, solicitarei primeiro o parecer jurídico, né, para posteriormente encaminhar para a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Então, assim que a gente tiver o parecer, a gente encaminha para a Comissão. E-mail recebido da 8ª Promotoria de Justiça de Barbacena, que encaminha recomendação número 4 de 2024 da 25ª Zona Eleitoral de Barbacena.
Recomendação eleitoral número 4 de 2024, Barbacena, 8ª Promotoria de Justiça, para a Câmara Municipal de Alfredo Vasconcelos, de Desterro do Melo, contato. Senhor Presidente da Câmara Municipal, por determinação, Dr. Carlos Eduardo Fernandes Neves Ribeiro, promotor de justiça, com atuação perante a 25ª Zona Eleitoral de Barbacena, envio em anexo a recomendação eleitoral número 4/2024 para as providências cabíveis. Esclareço que a resposta poderá ser enviada a este e-mail, sendo dispensado o protocolo em papel. Gentileza confirmar o recebimento deste. Caso não haja confirmação expressa em até 24 horas, será considerado para eventual contagem de prazo a notificação de entrega emitida pelo sistema no momento do envio. Atenciosamente, Evie Saramelli, oficial do Ministério Público. Questiono ao plenário se vocês gostariam de dispensar a leitura do e-mail e se querem que leia as recomendações contidas. As recomendações tratam, justamente da publicidade, durante os 3 meses que antecedem a eleição. Então, futuramente vai tirar uma cópia e então entregar para cada vereador. Ofício número 122 de 2024, recebido do Executivo Municipal, que encaminha substitutivo número 1 ao projeto de lei número 15 de 2024, que autoriza a suplementação de fontes de recurso na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Ofício número 122/2024, de Gabinete da Prefeita para a Câmara Municipal. Assunto encaminhamento faz. Data 9 de julho de 2024. Excelentíssimo Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar aos cuidados desta Igreja Casa Legislativa o projeto de lei substitutivo anexo, o qual autoriza a suplementação das fontes de recursos da dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. O presente projeto de lei substitutivo visa assegurar a suplementação no orçamento para equipamento e material permanente, sendo os recursos mencionados utilizados conforme a Resolução Segov número 12, 19 de abril de 2023, ao qual o nosso município de Desterro do Melo foi beneficiário conforme o documento apresentado oportunamente. Chamamos a atenção aos nobres edis que o projeto de lei substitutivo incluso é indispensável para a aquisição de tanques de leite, de modo que atenda à atividade leiteira, representando para a agricultura familiar do município uma importante fonte de renda, sendo que para muitos produtores rurais esta é a principal fonte de renda. Assim sendo, para comprovar a disponibilidade do recurso proveniente da emenda, conforme a resolução supracitada, oportunamente já foi juntada ao feito minuta diária de arrecadação. Senhores e senhoras vereadores, nos esforçamos a cada dia para trazer desenvolvimento e qualidade de vida ao nosso povo. Nós, portanto, a relevância do projeto substitutivo encaminhamos à Câmara e contamos mais uma vez com os apoios dos novos edis na apreciação e votação do mesmo. Agradecemos antecipadamente a colaboração no tempo que permanecemos à disposição. Na oportunidade, solicito que seja observado o regime de urgência para apreciação da matéria nos termos do Estatuto 48, do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, conforme também o regimento interno da Casa Legislativa. Sem mais prolongamento, renovo o protesto de consideração e apreço. Maiara Garcia Lopes da Silva. Senhor Presidente, pela ordem. Só para esclarecer a população, esse projeto já havia sido distribuído antes e eu, como membro da Comissão de Orçamento, a gente já estava pedindo, o procurador para não aparecer. Então, antes que possa também alguém falar que o projeto dos tanquinhos de leite está sendo atrasado, é porque agora está sendo substituído. Então, vai ter que fazer outra análise e outro parecer. E eu vou conversar com o vereador Pito, que é o presidente da comissão que não está aqui, para que possa marcar essa reunião o mais rápido possível.
Deste modo, encaminho para a Comissão de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Passaremos agora para a segunda parte. Emenda substitutiva número 1 de 2024, de autoria do vereador Cícero Reis, ao projeto de lei número 5 de 2024, que autoriza a suplementação de fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei número 5/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. O vereador que essa subscreve, relator da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, conforme o artigo 165, inciso 2º do Regimento Interno, observou que a emenda da proposta de lei encontra-se equivocada. Deste modo, editou a seguinte emenda substitutiva, a qual deve ser incorporada ao texto quando da redação final. Desta forma, é proposta a presente emenda substitutiva a fim de retificar a emenda do texto da lei conforme segue. Emenda substitutiva. A emenda do projeto de lei número 5/2024 passa a vigorar com a seguinte redação: autoriza a suplementação da dotação orçamentária das fontes de recursos que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Desterro Melo Saldino Nunes, 14 de maio de 2024. Cícero Sebastião dos Reis Silva, vice-presidente, relator. Coloque em discussão única a emenda substitutiva número 1 de 2024 ao projeto de lei número 5 de 2024. Então está em discussão a emenda. Coloque em votação única a emenda substitutiva número 1 de 2024 ao projeto de lei número 5 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Emenda aditiva número 1 de 2024, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei número 5 de 2024, que autoriza a suplementação de fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 5/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. O vereador que essa subscreve, conforme o artigo 165, inciso 3º do Regimento Interno, considerando os termos da suplementação solicitada, especificamente em relação ao custeio para a pavimentação das ruas Pedro Tafuri, Tomás Cimino, Manuel da Silva Coelho, Firmino Coelho, Avenida Antônio Gonzaga, Travessa Manuel Ribeiro e Alameda Dom Oscar de Oliveira, considerando que a intenção do projeto é específica e visando a efetividade do cumprimento do objeto, considerando que a Lei de Diretriz Orçamentária permite que, em caso de não utilização do recurso, poderiam eventualmente ser transferidos ou transpostos, desvinculando o objeto do projeto de lei número 5/2024, editou a seguinte emenda aditiva ao projeto de lei número 5/2024. Emenda aditiva. Apresenta a seguinte emenda aditiva ao artigo 1º do projeto, passando a constar os seguintes parágrafos. Artigo 1º. Parágrafo 1º. A suplementação prevista no caput deste artigo fica vinculado necessariamente ao custeio de pavimentação das ruas Pedro Tafuri, Tomás Cimino, Manuel da Silva Coelho, Firmino Coelho, Avenida Antônio Gonzaga, Travessa Manuel Ribeiro e Alameda Dom Oscar de Oliveira, vedada a transposição ou transferência orçamentária para qualquer outra finalidade. Parágrafo 2º. O remanejamento, a transferência ou a transposição dos recursos para outra finalidade que não seja o custeio de pavimentação das ruas Pedro Tafuri, Tomás Cimino, Manuel da Silva Coelho,
Firmino Coelho, Avenida Antônio Gonzaga, Travessa Manuel Ribeiro e Alameda Dom Oscar de Oliveira, implica em cancelamento da autorização prevista no caput deste artigo. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 28 de maio de 2024. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a emenda aditiva número 1 de 2024 ao projeto de lei número 5 de 2024. Senhor presidente, pela ordem, nosso boa noite aos demais pares. Senhor Paulo, que nos acompanha aqui, servidores, as pessoas que estão aí acompanhando pelas redes sociais. Bom, trata-se aqui da discussão de um polêmico projeto que chegou a essa casa aí e tem sido utilizado de maneira a pressionar os trabalhos do Legislativo, falando que justamente todos os municípios da região estão tendo asfalto, está tendo melhoria, e que aqui em Desterro do Melo isso não acontece por causa da Câmara. Então gostaria aqui de explicar o que é o projeto e o que é a emenda que nós fizemos aqui. Bom, no primeiro ano de mandato da prefeita Maiara, houve a concessão por parte da Câmara de diversas suplementações aí ao orçamento. E nós tomamos um puxão de orelha, na verdade, aqui, dentro do parecer do Tribunal de Contas, porque, no geral, a Câmara havia autorizado cerca de 80% de suplementação do orçamento. Isso é quase o dobro do orçamento. E nós, na época, ficamos muito em dúvida, porque o conjunto de leis que haviam sido aprovadas em relação a essa parte de suplementação de orçamento não dava aquele percentual. E aí, nós justamente vamos ver que a suplementação, algumas específicas, estavam sendo utilizadas com algumas brechas dentro da lei orçamentária, na suplementação geral, e isso nos chamou muita atenção. E aí, quando outros projetos passaram a suceder aquilo, nós começamos justamente a direcionar para o que a prefeita estava pedindo. Ou seja, o que é esse projeto? Pavimentação dessas ruas que foram citadas aqui. Tomás Semino, Manuel das Coelho, as avenidas aqui, que a gente vai citar de forma específica depois. Então a Câmara não pode autorizar, por exemplo, que esse recurso seja utilizado na saúde, ou na educação, ou do jeito que a prefeita quer. O que ela quer? Não é asfaltar essas ruas? Então, mais do que justo que ela cumpra o compromisso dela com a autorização da Câmara para asfaltar essas ruas. E não para utilizar o orçamento como ela bem entender, essa suplementação como ela bem entender. Então, após pedir vista do projeto, inicialmente, nós apresentamos a emenda, que foi para a comissão, devidamente discutida, voltou para o plenário, e a primeira votação desse projeto eu me abstive justamente porque a emenda só vai para discussão e votação nesse segundo momento, nessa segunda votação. E hoje, com essa discussão aqui, o que eu queria deixar bem claro é isso. Todos os projetos, atrevo a me falar, todos os projetos em que a prefeita pede suplementação estão chegando nessa casa intencionalmente com total falta de documentação. Total. Ou seja, eu mando para a Câmara sabendo que a Câmara não tem nem condições de discutir o projeto,
porque eu já mando faltando um tanto de documentos, ou todos os documentos, na verdade. Eu falo que eu tenho dinheiro, mas eu não mostro a minha conta. Isso é, né, é a fama justamente aí. Vamos dizer, o cara começa a pegar dinheiro emprestado de todo mundo e fala assim, ó, eu tô rico, eu tenho dinheiro, e depois o cara some. Caiu todo mundo no golpe. Todo mundo achou que, né, que ele tinha dinheiro, que tinha como sustentar aquilo ali, mas no final não tinha. Não há prova nenhuma da questão dos recursos. Por isso que a Câmara justamente vai pedir a documentação. Então ela fala assim, ó, você está falando comigo que você tem 1.200.000 e tanto aí para asfaltar essas ruas? Você tem que mostrar a conta bancária. Não é só conversa comigo que vai resolver isso. Eu tenho que apresentar prova. Então nada é mais justo do que a Câmara sim fazer o papel dela, que não é ficar debaixo de prefeito. O papel da Câmara é analisar as contas do Executivo. Então é isso que está sendo muito bem feito. Muito bem feito. Parabenizo a Comissão de Orçamento, o vereador Cristiano é ausente, o vereador que está ausente hoje, mas o vereador Cícero está aqui presente, tem tomado chumbo na asa diariamente, mas tem mantido seu posicionamento e é isso que tem que ser feito. Porque o nosso mandato vai passar, mas as contas do município, a responsabilidade com o dinheiro do povo vai continuar. E se não tiver certo, não tem que votar mesmo não. Então a nossa emenda ao projeto é justamente para isso. Tem o recurso? Então, beleza. Provou que tem lá 1.200.000 para asfaltar essas ruas? Beleza. Custou provar. Não é culpa da Câmara não. Custou provar. Então passou para análise, reanálise, e a gente vai esmiuçar cada projeto que chegar aqui justamente por isso. Eu já alertei outras vezes atrás, a arrecadação da Prefeitura não está de acordo com o tamanho dos gastos da Prefeitura. Essa balança não fecha. Eu não vejo isso no portal Transparência, eu não vejo isso na despesa de receita que entra e na despesa de receita executada. Não vejo. Então, está aqui a minha posição sobre essa emenda que está sendo feita e dizer que jamais a Câmara vai negar qualquer tipo de obra. Jamais a Câmara vai negar medicamento, como já falaram aí, a gente está negando medicamento, a gente está negando obra, né? Jamais. Eu acho que isso é um despautério de quem se atreve a dizer um absurdo desse. Está aqui a prova, está aqui as correções. Peço, né, a aprovação dos 9 pares aí, independente do que foi votado na primeira reunião, porque, como eu disse, eu não havia falado do projeto por conta da discussão da emenda. Então, fica aqui o nosso pedido pela aprovação, né, e o nosso boa noite a todos. Senhor presidente, pela ordem, essa emenda do vereador Fábio ela é muito justa e necessária, justamente por nos ajudar dentro da comissão ali de orçamento a delinear e limitar o gasto desses R$1.400.000. Não é dinheiro meu, não é dinheiro da prefeita, é dinheiro do povo. Então, tem todo o meu apoio essa emenda, porque o orçamento ele tem que ser real, tem que ser de acordo com a necessidade do município e tem que ter planejamento e antecedência. Todos esses trabalhos que acontecem na reunião de comissão não é filmado, mas muitas vezes nós reunimos aqui, se eu não me engano, só esse ano aí foram em torno aí de 15 reuniões só na comissão de orçamento, e ali a gente distribui e destrincha todo o projeto. E depois da comissão ele veio para o plenário, teve as listas do vereador Fábio, e graças a essas listas fruto dessa emenda, como também teve lista do vereador Júnior, e pode ter lista de todos os vereadores. O importante é a gente votar bem, para o bem do poder público, das contas públicas, e também para o bem da população. Então tem todo o meu apoio a essa emenda. Coloco em votação única a emenda aditiva número 1 de 2024 ao projeto de lei do
número 5 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Emenda aprovada por unanimidade. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 5 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Está em segunda discussão o projeto. Senhor presidente, pela ordem novamente, então, eu havia discutido a respeito da emenda que nós apresentamos ao projeto e agora peço bem ainda discutir a respeito do corpo do projeto em si. Bom, então assim, como já falado aqui, foi apresentada a essa casa, né, um projeto de lei aí para suplementar. A gente já discutiu muito isso aqui, mas eu acho que nunca é demais de explicar para a população, que eu acho que é a coisa que a gente tem a obrigação de fazer, né, para demonstrar o que está sendo feito, qual que é o trabalho da Câmara aí. Então, suplementação, gente, nada mais é do que a gente acompanhar mais de perto justamente esses gastos, né? Se está chegando dinheiro, então a gente autoriza um orçamento. Né? Então, pronto, prefeito, você tem a previsão ano que vem aí de gastar 20 e tantos milhões aí, e a gente vai acompanhando aquele gasto. E de acordo justamente com o que vai chegando, emenda de deputado, algum programa do governo, né? A gente vai analisando, vendo se tem justamente dinheiro para sustentar aquilo ali, aquela obrigação, porque a obrigação nossa aqui é não deixar que o município assuma um compromisso que não pode pagar. Vou dar exemplo dos funcionários. O município pode chegar e falar assim, não, vou contratar todo mundo, vou contratar o mês inteiro para trabalhar aqui, aí chega o mês que vem, não tem condição de pagar salário. Aí eu fico com dó do cara que trabalha aqui com salário mínimo, eu vou pagar 10 mil para o cara. Não posso fazer isso? Não. Você tem que ter disposição orçamentária e financeira. E isso acontece, inclusive, na casa da gente. Todo mundo tem expectativa. Eu trabalhei esse mês e vou receber no final do mês. Aí o patrão atrasa o dinheiro, né? Ou acontece algum problema, dá algum problema no banco, o dinheiro não cai, e aí você atrasa uma conta no mercado, você atrasa um material de construção, você vai aquela cascata, aquela onda. Então, dentro da sua casa, cuida você. Dentro do município, cuida a prefeitura e cuida a Câmara. Cuida. Essa é a intenção de ter um orçamento, então. Então, veio esse pedido, né, para que a Câmara autorizasse uma suplementação no valor de 1.400.000. O detalhe é o seguinte: na dotação de calçamento, pavimentação, bueiros, muros e vias, que já existia anteriormente, nós já tínhamos dotações de, na fonte 2710, 675 mil, na outra fonte 2720 mais 715 mil, e na 1755 mais 10 mil. Então perceba o seguinte: nós estamos autorizando que a prefeitura dobre o valor que já existia. Aí que vem a situação. Então, nós vamos autorizar para que ela faça qualquer coisa com esse dinheiro? Não. Nós vamos autorizar para que ela justamente cumpra a obrigação de asfaltar as ruas. Pedro Tafur, Tomás Cimino, Manuel da Silva Coelho, Firmino Coelho, Antônio Gonzaga, Atravessa Manuel Ribeiro e Alameda do Oscar de Oliveira. Isso aqui, gente, implica em revirar a cidade de cabeça para baixo, em questão de obra. Que é muito bacana. Obra na cidade é uma coisa vistosa. É sempre bom ver a prefeitura trabalhando e tal. E o que se discutiu muito aqui? Como que em 4 anos de governo eu deixo para fazer uma obra desse tamanho aqui, nesses últimos meses de governo, né?
cronograma. E aí houve uma discussão interessante, que justamente falaram isso aí, que as cidades da região estão asfaltando, estão fazendo um tanto de coisa. O prefeito Carlos Dutra está revirando lá a Rua da Feira. Revirando, né? Arrancou o asfalto, arrancou tudo e tal. Dá uma olhadinha lá na licitação de quando foi feito. Só de licitação, foi 2023, só de licitação e planejamento de obra um ano. Isso depois que ele já tinha autorização da Câmara, que já tinha orçamento, que já tinha tudo. Ele gastou um ano. Porque, lógico, eu não posso chegar ali e revirar só a rua, não. Uma obra desse tamanho, eu tenho que chegar... Ô, gente, eu vou começar uma obra aqui semana que vem, eu tenho que ter um secretário de obra atuante. Você olha, isso aqui vai dar um tumulto tremendo. Se for na época de seca, vai dar poeira. Se for na época de chuva, vai dar barro. Ô, gente, nós vamos começar o projetamento aqui semana que vem, então você já fica ciente disso. Às vezes, o ela mesma levou, tem uma rua que tem cadeirante. Então eu tenho que me programar, eu tenho que chegar, eu tenho que avisar, ó, gente, né, vai começar a obra, isso. Chama planejamento. Planejamento. Não há o mínimo planejamento de qualquer tipo de execução de obra no município. É tudo feito à revelia. Revelia. E aqui nós estamos justamente pedindo só isso, que você tenha uma organização na execução desses recursos e também da obra. O prefeito Vandir Valério fez um anel viário que ele começou a idealizar no mandato dele de 2012. Voltou em 2016. Continuou o planejamento. Está terminando agora. Uma obra, milhões de reais lá, planejada durante aí 2 mandatos praticamente. Né? É isso que está se colocando. Por que isso aqui não estava lá atrás, né, quando se fez a lei de diretriz, a própria lei orçamentária? Será que não tinha previsão desse recurso? Será que esse recurso caiu do céu assim? Asfalta as ruas lá em Senhor do Mel, está aqui o dinheiro. E aí vem, a Câmara agora tem que correr aprovar aqui, porque esse aqui chegou um recurso milagroso aqui que eu tenho que fazer essa obra. Não é assim, gente, é claro que não. E aí vir colocar a culpa na Câmara, que não tem obra, porque é culpa da Câmara, é mentira deslavada. Mentira deslavada. Então, está aqui a parte principal que a Câmara fez. Ver se tem dinheiro, ver se tem planejamento, cortar as arestas aí, né? E aí sim, entregar para o povo algo que possa ser feito, que possa ser cumprido. Não lorota, digamos aí, de execução. Eu ainda, como disse aqui anteriormente, eu quero ver a forma como essa obra vai ser executada. Existem questões extremamente complexas, como eu disse no próprio morro lá, né, que sobe lá para a casa do Lelei, ali é Tomás Mino, né? Da Tomás Mino ali. A dificuldade de mexer com a obra naquele local. Então, tomara que a prefeitura realmente consiga efetivar isso aqui, que não fique, né, numa simples promessa aí, na verdade, e que fique mais uma vez provado que não há responsabilidade nenhuma da Câmara na execução desses projetos. Muito obrigado. Senhor presidente, pela ordem, passei aqui para finalizar esse projeto. Exaustivamente foi estudado, falado, discutido, todos os vereadores tiveram a oportunidade de ler o projeto, de mudar o que deveria ser mudado. Lá na comissão de orçamento, pedimos as informações da prefeita, informações que faltavam, informações básicas para a votação desse projeto. Então a Câmara estava todo o tempo, está todo o tempo em movimento. Quiseram vender aí que a Câmara estava parada, que isso ia atrasar, que não poderia executar a obra. O vereador Fábio acabou de dizer, por que não mandou antes? Por que não se planejou? A culpa é dos vereadores? Não. O nosso trabalho é feito em cima da legalidade. Não adianta a gente aqui fazer igual antigamente, aprova, sem sequer ler o projeto, porque depois é os nossos CPFs, os nossos nomes que estão envolvidos aqui. Porque o dinheiro, como eu disse anteriormente, não é meu, não é do prefeito, é de vocês, é do povo. Então esse 1.400.000, que não é para autorizar asfaltar uma rua ou não,
mas é um dinheiro que ela está pedindo a mais do que o próprio orçamento que ela mesma fez. Se houvesse planejamento, quando ela mandou esse orçamento de 2024 aqui para a Câmara ano passado, já deveria colocar, independente, né, em qual ano a prefeita pode fazer as obras, ela é livre de fazer as obras de acordo com o seu planejamento. Se ela planejou fazer no último ano, que é o ano eleitoral, poderia sim ter feito, mas já poderia ter colocado no planejamento, dentro do orçamento de 2025, que não precisava ter passado projeto nenhum pela Câmara. Era somente ela já ter abrido a licitação e fazer a obra. Um ponto importante que está além do projeto de lei, mas como somos representantes da população, como o prefeito também é, vice-prefeito também é, os dois também estão a ter um peso maior de representação, né, da população, deveriam ter consultado os moradores dessas 5 ruas e selecionado quais ruas realmente, primeiro, necessita de tirar bloquetes. A rua aqui, Betafora, é uma rua nova, que eu fui lá, e os vereadores também foram, a prefeita não foi, em 2 ocasiões que foi convidada, marcou e não foi, mas se conversar com os moradores de lá, ninguém quer que tira, porque são bloquetes novos, então bem ali, não há necessidade. Por outro lado, tem ruas que realmente precisam. Vou falar da minha própria rua, que aqui no projeto também está errado. Lá não é a Avenida Antônio Gonzaga, é a Rua Antônio Gonzaga de Araújo. Então, assim, lá realmente precisa. Então, deveria ter sido feita uma conversa maior. Toda lei tem que ser fonte da vontade popular. E muitas vezes isso não é feito. É fonte, às vezes, somente de uma vontade política. Cabe muito bem trazer essa necessidade de uma avaliação, né, como que vai asfaltar lá a Rua do Lelei, sem levar, né, insegurança aos moradores, às casas ali, mas precisa realmente de melhores condições de locomoção, mas na engenharia é muito difícil asfaltar aquela rua. Mas então que agora, com esse projeto sendo aprovado aqui, então nós estamos aí fazendo a liberação desse recurso de 1.400.000, mas a responsabilidade da obra é do Executivo, a responsabilidade da engenharia é da empresa que ganharam uma licitação que sequer está aberta. Não existe uma licitação aberta, não existe nada nesse sentido, só existe aí esse projeto de lei da prefeitura pedindo autorização. Como vários, na minha comissão de orçamento, se eu não me engano, contando com esses de hoje, tinham 6 ou 7 projetos que somados dão em torno de 6,5 milhões de recursos que a prefeita pede. É muito preocupante no estado que a gente vê, já foram abertas aí contratos para a compra de material de construção no valor de mais de 6 milhões de reais. E agora, né, está publicado aí no extrato de hoje, mais uma abertura aí em quase 600 mil reais para a compra de cimento. Né? Então, assim, é preocupante todo esse movimento nesse pré-pleito aí, né, de uma campanha eleitoral, como isso aí pode ser considerado também um abuso de poder, isso cabe às autoridades legais verem, e cabe nós aqui, a Câmara, como legisladores e também cooperadores do orçamento, avaliar que a nossa parte está sendo feita. Né? Estamos aqui liberando esse recurso aí para que possa ser asfaltado essas ruas, mas deve ver também como que é legalmente a distribuição ou para onde serão empregados os bloquetes dessas ruas. Nós estamos num momento delicado, né, e todas as cidades é assim, mas infelizmente a nossa se tornou um turbilhão, porque deixou-se tudo para tentar fazer nos últimos 6 meses de 2024. E como é impossível, humanamente, contabilmente, juridicamente, e impossível até no meio da operação, de fazer isso tudo tão rápido, de todos os trâmites que tem que ser, é muito mais fácil culpar a Câmara. O projeto está lá. Eu não posso liberar isso aqui para você, eu não posso fazer um carreto para você, eu não posso puxar algo para você, culpa da Câmara. Mas converse com algum vereador ou vereadora se há algum projeto que está barrando qualquer andamento do município. Não, dentro do prazo legal está sendo tudo votado e aprove agora. Eu votei contra esse projeto da comissão. Na última reunião, foi a primeira votação, votei contra também, por entender que não estava atendendo à vontade popular, mas analisando mais friamente, sabendo que cabe a mim, Cícero, não é autorizar ou deixar de autorizar um asfalto nas ruas, mas sim analisar o orçamento. Como foi comprovado que há o recurso
e só precisa abrir essa fichinha para que o recurso possa ser pago e através da emenda do vereador Fábio, que obriga, esse recurso só pode ser utilizado para essas ruas, o meu voto é favorável ao projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação, redação final, o projeto de lei número 5 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade. Encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Retornamos agora com a análise do projeto de lei complementar número 7 de 2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui a gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da Lei Complementar número 4 de 2011, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, pela ordem, está em primeira discussão ou segunda discussão? Segunda discussão. As emendas também já foram. Então só relembra aí aos pais, né, que esse projeto já foi aprovado em primeira discussão em 21 de março de 2023. Deste modo, então, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 7. Foi reprovado. Desculpa, foi reprovado. Em primeira discussão foi reprovado. Não, mas as emendas você pulou. Você pulou a leitura das emendas já. Respeito. 22. Então. Então, A terceira e quarta página. Criando a comissão, um cargo dentro da comissão de estação. Então, só dando continuidade, porque a gente tem que ler as emendas dele. Eu relembro aos pares que esse projeto foi votado em primeira discussão, dia 21 de março de 2023. Deste modo, coloco em segunda discussão o projeto de lei complementar número 7, que cria o provimento e o cargo de provimento efetivo de comissão de gestor. Determina a leitura embaixo. Porque está fora de ordem. Determina a leitura. Determina a leitura da emenda substitutiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, ao projeto de lei complementar número 7 de 2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui a gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da Lei Complementar número 4 de 2021, de autoria do Executivo Municipal. Então vamos fazer a leitura da emenda. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei complementar número 7/2022, que cria o cargo de provimento em comissão de gestor de contrato, institui a gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da Lei Complementar Municipal número 4 de 2011. O vereador Fábio Júnior dos Santos, conforme o artigo 165, inciso 2º do Regimento Interno, editou a seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 7/2022. Emenda substitutiva. Fica substituída a redação da emenda do projeto de lei complementar número 7/2022, que passa a vigorar da seguinte forma: institui a gratificação para a função pública de agente de contratação e altera o anexo 6 da Lei Complementar Municipal número 4 de 2011. Assim, esperando a aprovação por parte do plenário desta Casa, apresenta-se a presente emenda para análise, discussão e votação. Desterro do Melo, Sala de Reuniões, 13 de março de 2023.
Fábio Júnior dos Santos, membro da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Coloque em discussão única a emenda substitutiva número 1 de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos ao projeto de lei complementar número 7 de 2022. Senhor presidente, pela ordem, então gostaria, né, trazendo agora essa questão da lembrança e a respeito desse projeto, colocar aqui por que na verdade ele não foi votado. Né? Nós tentamos até salvar esse projeto aí com essa emenda, mas o projeto ele veio com os anexos constando dentro dos artigos. Então isso, quando da apresentação da emenda na primeira votação aqui, nós, né, apresentamos a emenda para revogar o artigo 1º e faltou justamente a questão dos anexos. Bom, à época, eu comentei com a vereadora Cristiane que, de repente, o Executivo mandasse um substitutivo ao projeto de lei, né, para a gente tentar, digamos, negociar a mudança desse projeto de lei. Eu já visto que não caberia mais emendas na segunda votação. E, logicamente, a gente não cumpriu o regimento, né? Só poderia fazer emenda de redação, não poderia fazer qualquer emenda aditiva ou supressiva. Só que um fato interessante, como eu disse na época, a questão de se colocar um cargo comissionado para a função de fiscal de contrato, né? De gestor de contrato, aqui no caso, ou agente de contratação, que ela poderia ser feita com servidor efetivo, ou seja, não tinha necessidade de eu criar mais um cargo comissionado com, né, questão aí de chefia, direção e assessoramento. Tanto é que foi feito. O município está, então, sem a votação desta lei, mas não faltou fiscal de contrato, não faltou agente de contratação. Todas as licitações seguiram o rito normal lá de licitação, de publicação, de tudo. Foi nomeado, tem as portarias, né, dentro do portal da transparência do município lá e tal. Então, resumindo, não fez falta realmente. Quer dizer que a gente, à época, estava certo, né, que poderia se ter resolvido, mas a falta de se ter resolvido à época não gerou qualquer problema para o município. Considerando a questão do período de vedação eleitoral, que trata justamente da proibição da vedação de criação de cargos, né, dessas situações todas aí, de gratificações, e considerando que não houve acordo em relação à substituição desse projeto, eu vou ser contra a minha própria emenda. Porque é um projeto morto, que não tem utilidade, não vai impactar em relação à nomeação ou não do agente de contratação ou do cumprimento da Lei 14.133, que é a questão da lei de licitações aqui. Eu já vi, como eu disse aqui, desde 2022, quando era dado desse projeto, tudo está sendo feito, né, dentro da própria Lei 14.133. Então não houve e nem há prejuízo nenhum. O que há é que a prefeita, né, começou a enviar ofício para cá, não sei por que, querendo a aprovação desse projeto, ou querendo a discussão desse projeto, e nós tentamos discutir, pedimos um substitutivo, né, tentamos um acordo aí, uma conversa, o que não houve. Então, eu sou, né, por conta dessas redações colocadas aqui, contra a minha emenda supressiva, porque ela não vai surtir efeito, porque ela só alterou o artigo 1º e faltaram os anexos. Reconheço aqui o meu próprio erro à época, né, e sou contra o projeto, por 5 questões aí de não se poder criar cargo comissionado, muito menos gratificações nesse período de redação. Muito obrigado. Coloque em votação única a emenda substitutiva número 1 de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos ao projeto de lei complementar número 7 de 2022. A vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. A emenda rejeitada por unanimidade.
determina a leitura da emenda supressiva número 1 de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos ao projeto de lei complementar número 7 de 2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui a gratificação para a função pública de agente de contratação, altera os anexos 2, 5 e 6 da lei complementar 4 de 2011, de autoria do Executivo Municipal. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei complementar número 7/2022, que cria o cargo de provimento em comissão de gestor de contrato, institui a gratificação para a função pública de agente de contratação e altera os anexos 2, 5 e 6 da lei complementar municipal número 4 de 2011. O vereador Fábio Júnior dos Santos, conforme o artigo 165, inciso 1º do Regimento Interno, editou a seguinte emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 7/2022. Emenda supressiva. Fica suprimido o artigo 1º do projeto de lei complementar número 7/2022. Assim, esperando a aprovação por parte do plenário desta Casa, apresento a presente emenda para análise, discussão e votação. Besteiro do Melo, sala de reuniões, 13 de março de 2023. Fábio Júnior dos Santos, membro da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças. Coloco em discussão única a emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior, ao projeto de lei complementar número 7, de 2022. Coloco em votação única a emenda supressiva número 1, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, ao projeto de lei complementar número 7, de 2022. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, emenda rejeitada por unanimidade. Coloque em segunda discussão o projeto de lei complementar número 7 de 2022, que cria o cargo de provimento efetivo em comissão de gestor de contrato, institui gratificação para a função pública de contratação, altera os anexos 2, 5 e 6 da lei complementar 4 de 2011, de autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, falar rapidamente desse projeto, que está muito bem esclarecido. Basta você, da população, quiser entrar no portal do governo aqui de Besteiro do Melo, você entra ali no Diário Oficial, na área de licitações, como foi muito bem dito pelo vereador Flávio, está acontecendo, né? Está acontecendo as licitações, elegibilidade, todos os processos estão acontecendo. E não entendo até o porquê a prefeita mandou aí um ofício direcionado ao senhor presidente, que está em anexo a esse projeto, agora em maio, cobrando a votação desse projeto. Se realmente precisa desta lei complementar ser aprovada, por que então está tendo licitações? Porque aqui na Câmara foi muito bem regulamentado isso no ano passado. Foi tudo certinho e hoje tem as regulamentações e tem as licitações aqui dentro da Câmara. E lá estão tendo as licitações sem regulamentação dessa lei. Então algo está errado. Tendo em vista aí que, se é de curiosidade do público, podemos entrar aí no diário, que vocês vão ver inclusive os contratos aí e os termos de inelegibilidade e de licitação com relação aos shows da exposição. Está tudo já disponibilizado agora aqui nos portais de transparência do município. Coloque em segunda votação e redação final o projeto de lei complementar número 7 de 2022. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto rejeitado por unanimidade. Caminho para arquivo. Retomamos com a análise do projeto de resolução número 2 de 2024, que concede título de cidadania honorária ao excelentíssimo deputado Luiz Fernando Ramos de Faria. Deste modo, coloque em segunda discussão o projeto de resolução número 2 de 2024, que concede título de cidadania honorária ao excelentíssimo deputado Luiz Fernando Ramos de Faria. Senhor presidente, pela ordem,
Eu peço licença já para discutir o projeto de lei 2 e 3, projeto de resolução, me desculpe. Já tem um certo tempo que já teve a primeira votação. A intenção, como de todo o projeto de resolução, na intenção de homenagear alguém que não é nascido no município e da cidadania honorária, é por alguma contribuição que esta pessoa fez diretamente ao município, até de forma indireta. É notório a contribuição de várias personalidades aí do meio político também, o desenvolvimento da nossa cidade. Se a gente for pegar há anos atrás, há 30, 40 anos atrás, principalmente aí da década de 90 para frente, Desterro do Melo teve grandes prefeitos, grande prefeito aí que pôde contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. E com isso, não se fala nada sozinho. Quando nós falamos o meu governo, o meu mandato, a minha emenda, nós estamos totalmente errados. Ninguém faz nada sozinho, eu não consigo fazer nada sozinho sem vocês aqui, sem vossas excelências aqui comigo, sem as meninas que trabalham aqui com a gente na comissão. Como também o município não consegue fazer nada sozinho, sem o trabalhador, sem o contratado, sem o concursado, sem os agentes políticos, cargos de confiança, e também sem nenhuma parceria no governo do Estado e no governo federal. Então, homenageando essas parcerias de longos anos aí com o deputado Luiz Fernando, que remete aos mandatos da ex-prefeita Márcia, remete agora, trabalhando no município também, junto com outro grupo político, toda a contribuição dada por ele, dada também pelo deputado federal, estadual Duarte Peixi, no meu entendimento, são pessoas que notoriamente possam ser incluídas aí no rol de melenses, para que seja dada gratificação ao que passou e também uma forma de comprometimento com esses deputados, com a nossa cidade, para que no futuro, em breve possível, possam contribuir ainda mais para o desenvolvimento da nossa população. Peço o voto favorável a todos os demais vereadores. Muito obrigado. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de resolução número 2 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto então aprovado por unanimidade. Encaminho para publicação. Em ato contínuo, retomamos a análise do projeto de resolução número 3 de 2024, que concede título de cidadão honorário ao deputado estadual Nafid Duarte Peixi. Deste modo, colocamos em segunda discussão. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de resolução número 3 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto aprovado por unanimidade, encaminho para a publicação. Passaremos neste momento a análise das matérias que se encontram em primeira discussão. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de resolução número 4 de 2024, que dispõe sobre autorização e regulamentação dos procedimentos para contratação verbal de pequenas compras e prestação de serviço de pronto pagamento, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º da Lei 14.131 de 2021, no âmbito do Poder Legislativo de Desterro do Melo, de autoria da Presidência. Parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2024. Vem a esta comissão o projeto de resolução número 4/2024, que dispõe sobre a autorização e a regulamentação dos procedimentos para a contratação verbal de pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Legislativo de Desterro do Melo, de autoria da Presidência para análise, discussão
e posterior emissão de parecer. O projeto dispõe sobre autorização e a regulamentação dos procedimentos para a contratação verbal de pequenas compras e prestação de serviços de pronto pagamento, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º da Lei nº 14.133/2021, no âmbito do Poder Legislativo de Desterro do Melo. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que a mesma foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação após os debates, o presidente colocou em votação o projeto de resolução número 4/2024, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de resolução número 4/2024, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Desterro do Melo, sala de reuniões, 23 de abril de 2024. Luiz Júnior Antunes Coelho, presidente. Luiz Henrique de Castro, vice-presidente relator. Cícero dos Reis Silva, membro suplente. Pergunta ao plenário se dispensam a leitura do projeto de resolução. Então, deste modo, coloco em primeira discussão o projeto de resolução número 4 de 2024. Como esse projeto de resolução é de autoria da mesa, só gostaria de esclarecer aos pares que se trata aí de uma possibilidade da presidência da Câmara Municipal estar realizando pequenas compras, sem processos licitatórios mais complexos, apenas com orçamentos, porque a gente sabe que tem coisas que aparecem às vezes para comprar ou para fazer algum serviço que você não tem como, às vezes, abrir um processo licitatório que são valores bem irrisórios. Então hoje tem essa possibilidade aí, com um valor anual, parece em torno de 10 mil, não estou recordado, mas é valor pequeno por mês. E isso aí já estaria autorizado, é claro, que de acordo com levantamento, orçamento, a gente não ia já comprar de imediato. Faria uma tomada de orçamento, escolheria o melhor preço para poder realizar esse tipo de compra. E lembrando para você que isso aí está amparado pela Lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações. Então, coloque em primeira votação o projeto de resolução número 4 de 2024. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. O projeto aprovado por unanimidade. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas. Com a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, ao projeto de lei número 10 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Primeiro, gostaria de perguntar também ao plenário se dispensam a leitura da LTO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está dispensada a leitura? Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, em conjunto com a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2023. Vem a estas comissões projeto de lei número 10/2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, orienta a elaboração e execução do orçamento anual e trata de vários outros temas, como alterações tributárias, gastos com pessoal, política fiscal e transferências de recursos, prioriza as metas do Plano Plurianual, PPA, e orienta a elaboração do orçamento anual, a LUA.
Submetido ao parecer da Procuradoria Jurídica, não foi detectada ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta de lei, de modo que foi submetida à discussão. Seguindo a tramitação, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Desta forma, a Comissão Conjunta, formada pelas Comissões Permanentes de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas e Legislação, Justiça e Finanças, por unanimidade, ente parecer favorável ao projeto de lei número 10/2024 e segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Municipal de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Desterro do Melo, sala de reuniões, 4 de junho de 2024. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente da Comissão de Orçamento. Cristiano Pinheiro Luna, membro da Comissão de Orçamento. Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro suplente da Comissão de Orçamento. Luiz Henrique de Castro, vice-presidente relator. Fábio Júnior dos Santos, membro da Comissão de Legislação. Deste modo, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 10 de 2024, que dispõe sobre a lei, sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Eu não participei da discussão da LDO durante a comissão, mas eu vou trazer somente um detalhe aqui para ficar bem claro, até para defender a Câmara e o colegiado, com relação ao artigo 17 da LDO. Tudo isso que vocês estão vendo aqui são 49 artigos, fora dos anexos, é de autoria do Executivo Municipal, a prefeita que manda para a Câmara. E o artigo 17 diz o seguinte: não poderão ser destinados recursos para atender as despesas com sindicatos, clubes e associações de servidores ou quaisquer outras entidades congêneres de servidores, executadas as hipóteses destinadas a atendimento da educação infantil. O que quer dizer? Que nenhum recurso na lei orçamentária pode ser destinado ao sindicato. Só estou falando isso porque é de entendimento nosso e da população que chegou, né, a esta Câmara um projeto, mais um, né? Nós já tínhamos aprovado aí a autorização para a compra do terreno do sindicato. O dinheiro foi autorizado pela Câmara, a prefeita não sabemos aí se comprou, se não comprou, se destinou ao sindicato ou não. E agora chegou a presidência da Câmara um projeto aí de lei para que nós autorizássemos a concessão, né, de um terreno da prefeitura para o sindicato. Mas está tendo controvérsia. A prefeita manda esse projeto para a gente, mas ao mesmo tempo manda a LDO falando que não pode. Depois, no final, quem está errado? Os vereadores, né? Então fica bem claro aí para o presidente do sindicato, para todos os membros da diretoria e todos os sindicalizados. Nós agimos com verdade, transparência aqui, ó. Está todo mundo ao vivo falando com vocês e mostrando a verdade. Está aqui. Ao mesmo tempo que dá com a mão, tira com a outra e depois a culpa é nossa. Então, dependesse de nós, como já fizemos ano passado, autorizamos aí a compra do terreno. A nossa parte está sendo feita. Deste modo, coloco em primeira votação o projeto de lei complemento de lei número 10 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Aguarda o vereador Luiz voltar. Só enquanto o vereador não volta, só retornando aqui às palavras do vereador Cícero sobre a questão da doação do sindicato, a gente estava analisando melhor aquele projeto e podemos observar que a doação foi feita no terreno lá no loteamento, né, lá das Piteiras, e foi justamente o terreno que foi destinado à praça, que tem até um nome, a praça. Então o terreno da praça está sendo pedido para que seja colocado à disposição do sindicato. E tem até nome a praça. Então, assim, o terreno destinado à praça que está sendo destinado ao sindicato. Então, igual o vereador Fábio falou, cheio de erros, de controvérsias,
Então, assim, a gente até botou aqui nessa casa o nome da praça. Então, essa praça aí está sendo doada, né, ou colocada aí à disposição do sindicato. Então, coloco em primeira votação o projeto de lei. Vereadora e vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, projeto aprovado por unanimidade. Coloco parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 11 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona no orçamento do exercício financeiro de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2024. Vem a projeto de lei número 11/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O presente projeto visa assegurar a suplementação no orçamento do setor de obras e instalações para custear o calçamento do Morro da Pimenta, na localidade dos Leandros. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade e determinasse a rejeição da proposta de lei. Seguindo a tramitação após os debates, o projeto de lei número 11/2024 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao projeto de lei número 11/2024 e segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 4 de junho de 2024. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente. Cristiano Pinheiro Luna, membros. Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro suplente. Pergunta ao plenário se dispensa a leitura do projeto. Então, deste modo, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 11 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Senhor presidente, pela ordem, esse projeto de lei número 11 é para liberação de um recurso no valor de mais de R$250 mil para calçamento do Morro da Pimenta, na localidade dos Leandros, já quase na divisa. E esse projeto tramitou na minha comissão em 2 reuniões. Na primeira reunião, a gente solicitou documentos que estavam faltando, e na segunda reunião, como dito aqui na IDEL também, eu não pude participar, eu estava em Belo Horizonte. Então, senhor presidente, não foi feito dentro da comissão as emendas que, a exemplo do vereador Fábio sempre aí nos instruiu aí, e agora nós pegamos como um ato formal para a gente colocar as emendas aí para que esse valor, sendo liberado, possa ser gasto somente para esse dor. Então eu peço vistas ao projeto para fazer a confecção das emendas. Coloque em primeira votação o projeto de lei. Senhor presidente, pela ordem, pedir vista. Senhor pediu vista? Desculpa, então. Então, fica concedido a vista o vereador Cícero, né, do projeto de lei número 11 de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei número 12 de 2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas
da Câmara Municipal de Desterro do Melo, ano de 2024. Vem a esta comissão o projeto de lei número 12/2024, que autoriza a suplementação das fontes de recursos na dotação orçamentária que menciona do orçamento do exercício financeiro de 2024, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O presente projeto visa assegurar a suplementação do orçamento para custeio, para aquisição de equipamento e material permanente, constituído em convênio para melhoria das estradas vicinais do município. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta de lei. Em análise, a proposta de lei em reunião de 11 de junho de 2024, a vereadora Cristiane Pinheiro Luna apresentou emenda de redação, seguindo sugestão do Executivo Municipal, realizando a correção do valor e dos incisos constantes do artigo 2º, que foi colocado em votação, recebendo o voto favorável da autora, voto contrário do vereador Cícero Reis e abstenção do voto do vereador Alípio Ferreira de Lima Filho. Sob a análise da proposta de lei, em reunião de 11 de junho de 2024, o vereador Cícero Sebastião dos Reis Silva apresentou emenda aditiva número 1, acrescentando 2 parágrafos à proposta de lei, fazendo constar vedação à transposição, remanejamento e transferência do recurso que provier dessa suplementação, que foi colocado em votação, recebendo o voto favorável do autor e do vereador Alípio Ferreira de Lima Filho, e a abstenção do voto da vereadora Cristiane Pinheiro Luna. Em análise da matéria, em 5 de julho de 2024, o vereador Cícero Reis solicitou a retirada da emenda número 1, após constar que a mesma não possui mais vínculo ao projeto de lei. Ainda em fase de análise da matéria, o vereador apresentou nova emenda, fazendo constar os dados, vedação, a transposição, remanejamento e transferência do recurso que provier dessa suplementação, conforme o termo de convênio de saída, CEAPA, que foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em ato contínuo, após debates, o projeto de lei número 12/2024 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, pede parecer favorável ao projeto de lei número 12/2024, que segue juntamente com as emendas apresentadas para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 5 de julho de 2024. Alípio Ferreira de Lima Filho, presidente. Cícero Sebastião dos Reis Silva, vice-presidente. Relator, Paulo Ângelo Lopes da Silva, membro suplente. Tivemos aqui uma intercorrência pelo seguinte: o vereador Cícero Reis pediu vista do projeto de lei número 11 de 2024. Só que esse projeto ele também está trancando a pauta. Então, em virtude disso aí, nós vamos poder seguir com as votações dos demais projetos e amanhã a gente fica com a vista do projeto até amanhã. Na reunião extraordinária de amanhã, a gente delibera as demais coisas que estão na pauta. Porque o demais aqui que a gente tem seria tudo em votação. Parecer de comissão, votação. Então nós vamos ter que ficar suspensa a reunião, porque em virtude do projeto está trancando a pauta. Senhor presidente, só para ficar bem claro, pedir vista é para a gente aditivar aí uma parte que está faltando esse projeto do Morro da Pimenta lá, para gastar esse valor só nesse morro. Os outros projetos que seriam votados agora, vai passar amanhã, eu queria já pedir, o vereador Pinto não está aqui, nem o vereador Cristiano, que são membros da comissão, mas de antemão que possa ser marcada a reunião de comissão amanhã, antes da reunião extraordinária. Que eu já faço as emendas, então eu já poderia votar amanhã o projeto 11 e seguir por 12 e 13 para não atrasar o trâmite aqui das matérias. Aí, se caso o vereador Pinto Cristiano não puder participar, eu vejo a possibilidade de convocar o suplente. Então,
talvez o que a gente poderia fazer então, porque como tem o período de 24 horas para convocação, a gente talvez adiasse essa reunião de amanhã, né? E postergar talvez para sexta-feira. Não sei se os demais vereadores estariam de acordo. Sexta. Ou na quinta-feira, né? Aguarda a comissão reunir. O que tem sexta-feira? Aguarda a comissão reunir. Se dando tudo certo, a comissão marca a extraordinária. Então a gente fica aguardando então, também o resultado da comissão, né? E a gente marca a extraordinária assim que a comissão deliberar, né, sobre o projeto. Então, nesse momento, a gente vai suspender, né, a continuidade dos demais projetos, determina aí os minutos finais, né, para que cada um possa fazer as suas considerações. Alguém vai querer usar a palavra? Então, estando esgotadas as matérias desta pauta, declaro encerrada essa sessão.